Glória a Deus, sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Queridos, nós temos estudado os dons, a gente separou esse período de pandemia para a gente refletir sobre os dons espirituais. Não é a primeira vez que a igreja faz essa sequência de estudos, o pastor Ezequias já fez há muito tempo atrás, eu também já tinha feito há uns 10 anos atrás, e de tempos em tempos a gente precisa voltar. E só pelo fato de estar estudando para refazer esses estudos, Deus vai trazendo coisas novas, Deus vai alegrando o coração, Deus vai trazendo ânimo, disposição, e a gente começa a ficar mais interessado pelos dons. Eu não sei os irmãos que têm participado virtualmente, os irmãos que estão trabalhando aqui conosco esse tempo todo, mas cada vez que a gente mexe, outras referências bíblicas surgem, outros exemplos surgem, e Deus vai enriquecendo, e a palavra do Senhor vai se renovando de uma maneira fantástica. E entre esses temas, esse dom que a gente começou semana passada e vamos terminar hoje, tem sido uma grata surpresa, o dom de artes e criatividade. Como semana passada não tinha ninguém aqui assistindo, vamos dizer assim, né, a gente tinha o quê? 3, 4 irmãos, né? Estava a Lúcia, estava a Sandra, e talvez só, né? Não lembro, talvez esteja esquecendo de alguma pessoa, mas tirando a turma que estava trabalhando, a gente estava com 2 irmãs que têm estado presente aqui conosco. E hoje, como está com um grupo maior, eu quero fazer menção do versículo que a gente usou na semana passada, porque a gente separou o dom de artes e criatividade entre Antigo e Novo Testamento. E aí você vai perceber que o dom de artes e criatividade no Antigo Testamento, por incrível que pareça, é muito mais forte do que no Novo. E você já vai entender por quê que no Antigo Testamento, de alguma forma, Deus permitiu àquele povo, àquela geração, o desenvolvimento espiritual da arte, da poesia, da literatura, da dança, da música, da escultura, da costura, da encenação, da mímica, do teatro, no Antigo Testamento, muito mais do que no Novo. Só um versículo aqui, que não vai dar para voltar em todos, né? Êxodo 35, do versículo 30 em diante, só para a gente fazer menção, onde surge o dom de artes e criatividade. Nem todo artista é criativo, nem todo mundo que tem criatividade necessariamente exerce arte, são coisas distintas que se completam, mas também atuam de maneira separada. Às vezes um determinado artista, ele é muito bom executor naquela atividade, mas ele não é criativo. E às vezes uma pessoa criativa não sabe fazer outras manifestações de artes. Mas quando Deus dá o dom de maneira completa, é uma coisa fenomenal. Êxodo 35, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome. Então não foi uma coisa assim aleatória, foi absurdamente pontual. Eu quero você. Deus chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu. A gente vê muito esse termo, né? O Espírito de Deus encheu a pessoa. Mas poucas vezes na Bíblia você vai ver para essa finalidade. O Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar, algumas versões aparecem para inventar desenhos e trabalhar ouro, prata, bronze, lapidação de pedra de engates, para entalho na madeira e para toda sorte de lavores. Olha que coisa tremenda. Deus encheu ele do Espírito, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para profetizar? Não. Para evangelizar? Também não. Para aconselhar? Também não. Para exercer o ministério do serviço? Tal? Não. Deus encheu ele do Espírito Santo para ele ser criativo. E para ele exercer a criatividade dele, com madeira, com pedra, com bronze, com ouro, com prata, é uma coisa fantástica. E a gente viu semana passada que de alguma forma Deus permitia que o local do culto, ele fosse um local bonito, um local cheio de detalhes. O israelita e o ser humano, de maneira geral, às vezes, infelizmente, acaba desviando o olhar do Deus trino, do Deus tremendo, do Deus grandioso, e se apegando às coisas físicas. E aí tem o pecado da idolatria.
Mas o pecado da idolatria, ou melhor, o mandamento que fala contra o fazer imagem de escultura, é para adorar as imagens. Não quer dizer que não possamos fazer outros tipos de imagens, de adereços, para enfeitar ou para comunicar didaticamente. É um risco? É um risco, porque tem muita gente que acaba, infelizmente, desviando o olhar do Deus eterno e acaba se apegando às coisas. Mas, queridos, é um desafio para nós utilizarmos o teatro, utilizarmos a mímica, utilizarmos a pintura, a escultura, para glorificar a Deus, utilizar todas essas ferramentas, como Bezalel tinha, cheio de sabedoria. Olha só o que o texto diz: Deus encheu ele de toda habilidade, sim, mas deu a ele inteligência, conhecimento, deu a ele sabedoria vindo do alto dos céus para utilizar essas coisas. Semana passada, e está disponível aí no Face, essa semana também atualizo e subo lá para o meu canal do YouTube, fica disponível lá para os irmãos depois visitarem. Hoje nós vamos falar sobre o dom no Novo Testamento. O Antigo Testamento, o sacerdote tinha uma roupa especial, a roupa tinha mensagens, ele carregava no peito uma espécie de adereço que representava as tribos de Israel. Não era para adorar as tribos, mas era para representar. A roupa dele dizia algumas coisas, as colunas, a cortina, o véu, a mesa, tudo aquilo falava. E nós precisamos também utilizar o ambiente para falar algo. Vamos para o Novo Testamento? Texto de Hebreus 11, versículo 10, e o texto de Marcos, capítulo 4, também versículo 10. Está aí no próximo slide. Diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A palavra artífice é a palavra que a gente vai usar hoje como base bíblica. Da onde vem a criatividade para o cultuar? Vem de Deus. Deus é criador e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A criatividade do ser humano é diferente da de Deus. Deus cria as coisas a partir do nada. O texto de Hebreus capítulo 11 diz que os antigos alcançaram um bom testemunho, porque eles creram que do nada Deus fez existir todas as coisas. Nós, seres humanos, não criamos do nada, mas nós somos criativos. E a criatividade precisa ser utilizada para louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Os pais são criativos, as mães são criativos, os tios, os avós, professores, toda essa turma exerce criatividade. Necessariamente isso é dom? Não. Isso pode ser apenas talento humano. Quando é que se torna, de fato, um dom espiritual? Nós vimos que Bezalel, ele recebeu de Deus aquilo para o ato de louvar e adorar a Deus. Então, o nosso dom, ele pode fazer parte da nossa profissão. Tem muitos irmãos na igreja que são artistas. Os irmãos representam, fazem teatro, fazem palhaço, né, nas festas. A gente tem irmãos aqui que representam nas peças, nas festas. Mas quando que aquilo se torna um dom espiritual? Quando de fato aquilo traz vida e vida em abundância. No Antigo Testamento, nós vimos semana passada mímicas, nós vimos semana passada teatros de rua com Oséias, com Jeremias, com Isaías, nós vimos poesia com Jacó, nós vimos poesia, literatura com Davi. Eu deixei para falar de música na semana que vem, então eu nem entrei no mérito de música ainda. E hoje nós vamos ver uma outra parte da arte, que no caso de Jesus principalmente, a arte da contação de história, o tal do ensino criativo. Ensinar é uma coisa, ter criatividade espiritual no ensino é outra coisa. E o texto de Marcos capítulo 4 diz o seguinte: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam,
para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha que palavra dura. No capítulo 3, Jesus dá um puxão de orelha lá em Nicodemos, né? Quando diz assim: Nicodemos, mas você é mestre do povo e não entende de coisas simples. Então, de fato, as parábolas também têm uma conotação de ensino espiritual. Vamos avançar. A palavra artífice, vamos definir aí. A palavra artífice, que está por trás do texto ali de aos Hebreus, ela é essa palavra que aparece aqui como tecnites, que na nossa língua portuguesa, essa palavra em grego, na língua portuguesa, fala de técnica. Tem a ver com habilidade, precisão. A palavra significa artesão, artista, arquiteto e construtor. E aí nós lembramos muito daqueles artistas, ou artífices, ou artesões, que trabalham com as mãos. Mas não somente. Tem a ver com arquitetos, tem a ver também com construtores. Não apenas de coisas físicas, mas a gente pode colocar aqui aqueles que planejam, que constroem, que fazem as coisas de maneira criativa. Atributos que se espera de alguém que tenha o dom de criatividade, que tenha o dom da arte na igreja. A pessoa tem uma habilidade diferente para fazer coisas manuais, ela tem um olhar abrangente. A gente falou isso semana passada. A pessoa, ela vê uma garrafa de PET, ela vê um pedaço de pano, ela vê determinadas coisas e ela já começa a fantasiar na cabeça dela. Para qualquer ser humano comum, aquilo é lixo. Para a pessoa que tem a criatividade, ela vê uma manjedoura para encenação de Natal, ela vê estrela, ela vê anjo, ela vê cenário que comunica a palavra de Deus. É uma pessoa que tem um olhar abrangente, que tem uma mente imaginativa. De novo, você vê simplesmente um pedaço de papelão, simplesmente o resto de alguma coisa. Aquele irmão, aquela irmã que tem essa competência já viu o cenário inteiro. Ela já calculou metricamente cada espaço, e no dia dos pais, no dia das mães, no chamado evento, no culto temático, o ambiente vai falar. A pessoa chegou na igreja no Natal, antes mesmo de cantar o primeiro cântico, ela já é impactada, porque existe uma mensagem sendo transmitida através da criatividade, através da arte. Um outro atributo, né, que quase todos os dons exigem: disposição, persistência. Queridos, por que no Antigo Testamento a gente tinha um culto tão mais festivo do que no Novo? Os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que estão aí na internet, querem me ajudar? O que a gente tem aí? Ó, já tem vários artistas aqui da igreja que estão aqui no Face, que eu estou vendo aqui, a Michele Ciber, a Késia, a Diná, é um povo criativo mesmo, que a gente louva a Deus por estar aqui conosco caminhando. Eleazar, no meio dos homens, quem que é criativo da galera dos homens, que você enxerga assim um nível de criatividade diferente? O Celso é um cara criativo, ainda mais cozinhando, e a partir de amanhã tem hambúrguer do Celso. Então você que ainda não pegou lá o número, pegue o número do Celso para comprar os hambúrgueres. Quem mais? Quem que é criativo aí no meio das mulheres? A gente já citou aqui, né? Colocaram a Michele, a Késia, a Diná, a Érica que está aqui presente, a Ivone, né? A Sandra é muito criativa também, a irmã Elza, a Lúcia, e dos jovens, Tiagão que está aqui, quem mais que é criativo no meio da nossa juventude? A Ellen, a Gabi, né? A Amanda, minha filha, a Isabela também são muito criativas, e a gente louva a Deus por esse povo que exerce a criatividade com dois objetivos: primeiro, de adorar a Deus; segundo, de comunicar a mensagem, a palavra de Deus, através do teatro, através da música, através da mímica, através de tudo aquilo que Deus nos coloca nas mãos. Querido, no Antigo Testamento, Israel era uma nação que nasce para adorar a Deus. Israel herda
ganha de Deus uma terra, eles tomam posse, e ali é estabelecido primeiro o tabernáculo e depois o templo, através da construção de Salomão. Israel tinha posse das suas terras, Israel tinha uma rotina de culto, e Israel tinha o serviço sacerdotal, tanto através da pessoa, da família do sacerdote, quanto dos levitas. O ato de cultuar fazia parte da rotina do povo judeu. Eles tinham rotinas diárias de memorização e de recitação do texto bíblico. E de alguma forma, o menino, a menina ia desenvolvendo uma capacidade de memória, uma capacidade interpretativa, que talvez outros povos não tiveram essa oportunidade, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Israel era um povo que havia sofrido duas grandes invasões, primeiro dos assírios e depois dos babilônicos, e havia sido espalhado. Quando eles estão de volta à sua terra, o templo, que já não era o original, entre aspas, já nem era mais o templo dos judeus, era o templo de Herodes. Eles estavam em Jerusalém, que naquela época ainda era o local de referência de adoração, mas eles não tinham a gestão nem do templo e nem do espaço. Eles deveriam fazer e obedecer o que os romanos mandavam. Então, aquela liberdade, aquela disponibilidade que a criatividade exige de espaço, de ambiente, de alegria, não existia mais. Então, muitas vezes a gente olha assim, olha, mas no Novo Testamento não fala sobre determinadas coisas. Verdade, porque quando surge a pessoa de Cristo Jesus, virando a página do judaísmo para o cristianismo, os cristãos não tinham um local de culto. Como é que eles vão fazer para enfeitar, para comunicar visualmente alguma coisa, se não tinha um local? Das sinagogas eles eram expulsos, o templo eles não podiam usar. Aonde que eles iam manifestar? Então, há uma grande diferença entre o Israel de Deus no Antigo Testamento, que tinha gestão de tempo e de espaço, e que era um povo, entre aspas, livre para adorar a Deus, e os cristãos no Novo Testamento, que nascem sendo apedrejados como Estevão, sendo cerrados ao meio como Tiago, e sendo perseguidos como todos os outros. Há uma grande diferença. Então a criatividade não estava no fazer o culto, a criatividade estava em manter a fé. Eles tinham que ser muito criativos para manter a fé, porque senão eles iam morrendo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema diz respeito a algumas filosofias que equivocadamente foram absorvidas ao longo da história pela igreja romana. E muitas vezes vem para dentro da chamada igreja protestante. Vou citar aqui 4 linhas de pensamento que em algum momento elas se encontram ou elas mesmas se confundem. Paulo fala no texto de Atos capítulo 17 sobre os estoicos e os epicureus. E eram 2 correntes de pensamento filosóficas que direcionavam a vida das pessoas. Entre muitas coisas, os estoicos e os epicuristas ou epicureus, Epicuro é o nome do personagem que inventa, que surge a escola. E epicurismo é o nome que se dá a esta escola de pensamento. Eles tinham questões específicas em relação ao corpo. Isso é muito importante a gente entender. Para os estoicos, a felicidade plena estava necessariamente fora do corpo. Era necessário encontrar uma virtude, era necessário encontrar uma felicidade, uma razão de vida que excedia a matéria. Os estoicos se aproximam muito mais do movimento platônico, que tem aquela ideia de que a felicidade plena está num mundo fora, no chamado mundo das ideias. Ou seja, a minha felicidade jamais vai ser encontrada nesse corpo. Eu preciso me abster desse corpo, eu preciso negar esse corpo, eu preciso ter um pensamento, um controle sobre a dor e sobre o prazer do corpo, porque a dor
e o prazer desse corpo, na verdade, são mentiras. A grande virtude está fora do corpo. Então, para uma linha de pensamento, os estoicos, o corpo não era um local digno, não era o local onde eu encontraria a minha felicidade. O maniqueísmo ainda vai mais além. Ele declara com todas as letras que a matéria é ruim. Toda matéria é ruim. O que nós somos? Nós somos seres espirituais que estão dentro de uma caixinha. Mas essa caixinha não vale nada. Essa caixinha é má. Tudo que gira em torno da matéria é necessariamente ruim. De novo, a gente vai encontrar felicidade fora do corpo. O epicurismo, ele traz uma ideia, ele não nega nesse sentido o corpo, como os estoicos e como a turma do maniqueísmo. Mas o epicureu, ele declara o seguinte, que o corpo só tem um objetivo, que é encontrar o prazer. A vida, na verdade, se resume ao prazer. Quanto mais prazer, menos dor. Quanto mais prazer, menos sofrimento. É uma balança. E eu preciso buscar sempre o prazer. A partir desse pensamento surge uma outra corrente, que é o hedonismo, onde o prazer é o objetivo final de vida. A vida, ela só merece ser vivida se eu tiver prazer, e no caso, o meu, não para o prazer em sociedade, não prazer em comunidade ou no meio ambiente. A igreja nasce nesse contexto, sem ter um lugar físico para se encontrar, sem poder exercer a sua criatividade, e muita gente entendendo que o corpo é ruim. E aí nós temos a igreja de Corinto, onde havia, dentro daquela cultura, práticas sexuais dentro do local de adoração, porque o sexo era uma espécie de porta para o misticismo, uma porta de encontro com os deuses. Aí a pessoa se converte e tem todo esse problema, o corpo é mau. Eu só vou encontrar felicidade plena fora do corpo. Existe um grupo de pessoas que, para se comunicar com o mundo espiritual, utilizam o corpo de maneira promíscua. O que a igreja faz com o corpo? Logo nos seus primeiros anos, nega. E a gente passa a se enclausurar, como se o corpo, a matéria, fosse algo ruim. E a gente se esquece que o grande artífice, o Deus Criador, Ele fez o nosso corpo de maneira artesanal. Você consegue pensar nisso? Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz assim, haja isso, e houve aquilo. Aconteça isso, e aconteceu aquilo. Mas quando foi criar o nosso corpo, Deus trabalhou de maneira artística. E quer seja pequeno ou baixo, gordo ou magro, branco ou negro, cabelo liso ou crespo, pé grande ou pequeno, orelha X ou assado, nariz isso ou aquilo, Deus olha e diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E nós passamos a deixar o corpo de fora da adoração. E a gente vem para talvez não a nossa igreja, aqui a Igreja Batista em Parada 15, mas muitas igrejas ainda têm travas, ainda têm problema com o corpo. Acabamos de cantar um cântico que diz, as minhas mãos eu quero levantar. E a pessoa ela levanta quase que num processo mecânico. Ela traz o braço para dentro do corpo, ela sobe e levanta reto. Porque ela não pode se expressar, ela não pode se mover. Porque na cabeça de estoicos, epicuristas, na cabeça de maquineístas, na cabeça de hedonistas, o corpo é ruim. Mas na cabeça daqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o corpo é bênção de Deus. Querido, onde que nós adoramos a Deus? A gente fala assim, né? O texto bíblico diz, João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adoram o Pai? Adoram o Pai em espírito e em verdade. Beleza, onde que é esse em espírito? Onde que é esse local? É no corpo. É no corpo. O em espírito tem a ver com uma atitude de vida. O em espírito tem a ver com uma submissão à palavra de Deus, tem a ver com rendição. Mas eu não saio do corpo.
No momento que você se torna mais espiritual, você não rompe com o seu corpo e deixa o seu corpo de lado para viver como um fantasma adorando a Deus. Não, a gente continua adorando a Deus nesse corpo. E às vezes a gente brinca, e eu brinco muito, mas também pego muito no pé de meninos, de meninas, de homens e de mulheres da igreja, porque a gente precisa cuidar do corpo. A gente não pode envelhecer para ter o corpo doente por erros nossos. A gente vai adoecer, porque o salário do pecado é a morte. E quem trabalha nas empresas, quem trabalha no comércio, na indústria, tem, para poder trabalhar o mês inteiro, a pessoa recebe adiantamentos. Ela tem um adiantamento de um valor para pegar a condução. Ela tem um adiantamento de um valor para se alimentar. Ela tem um adiantamento de um valor para sobreviver durante um período. E tem o pagamento lá no final, não é isso? Que das doenças são os adiantamentos da morte. Qual que é o salário do pecado? Aí vem, o que vem antes? Vem reumatismo, vem miopia, vem astigmatismo, vem tantas doenças que a gente tem. O que tem mais aí? Diabetes. Minha mãe fala que diabetes é a única doença que começa com diabo no nome, né? É a pior doença, que já tem diabo até no nome. Mas as doenças são adiantamentos. A gente não vai morrer sem passar pelas doenças. Isso não quer dizer que você seja nem mais, nem menos cristão que os outros. Mas a gente precisa cuidar do corpo, porque é nesse corpo que a gente adora a Deus. Amém? Então não brigue com o seu corpo. A gente não está falando de promiscuidade, não estamos falando de sensualidade. A gente está falando de usar o corpo com alegria para louvar a Deus, com expressão, com palmas, com levantar de mãos. A gente, quando criança, tem um zilhão de coreografias, com as mãos, com os pés, isso, aquilo. Aí você vai se tornando adolescente, jovem, adulto, não pode mais mexer o corpo. Você tem que virar um robô dentro da igreja. Querido, encanto nenhum na palavra de Deus isso ensina. Nós precisamos adorar a Deus com toda a expressão do nosso corpo. Entendeu? Por que no Antigo Testamento tem mais cores? Por que no Antigo Testamento tem mais detalhes? A Arca da Aliança, que simbolizava o local da presença de Deus, era um negócio cheio de detalhes. Cheio de detalhes. A tampa, o propiciatório, com 2 anjos que se encontram, 2 querubins, e o detalhe das asas, cheio. A roupa do sacerdote, o véu que se rasgou. O problema não era o véu, nunca foi. O problema era a separação que o judeu fazia com os outros povos. Inclusive chamam os outros povos de gentalha, de gentil, de não povo. Assim como os romanos também chamavam aqueles que não eram romanos de bárbaros. Sempre essa coisa da intolerância. O problema nunca foi o véu em si. O problema nunca foi o tabernáculo. O problema sempre foi o meu coração, o seu coração. Mas Deus quer que nós o adoremos. Qual o país que adora melhor a Deus? Qual a melhor cultura de adoração? A africana? A asiática? Olha, os africanos têm mais movimentos, os asiáticos são mais concentrados, os europeus são mais isso, os latinos são mais aquilo. Querido, não existe uma cultura santa. Todos os povos foram feitos e criados para adoração ao Deus verdadeiro. E não dá para a gente imitar a adoração do outro, mas também a gente não deve criticar a adoração do outro. Afinal de contas, ela não foi feita para mim, e ela nem foi feita para você, ela foi feita para Deus. E Deus é aquele que recebe a adoração. Queridos, se no Novo Testamento eles têm menos oportunidade de mímica, menos oportunidade de teatro, menos oportunidade de dança, menos oportunidade de exercer criatividade visual, tangível, nós vamos ver que no Novo Testamento surge um novo fator, que é o ensino criativo. Nós já citamos esse texto aqui de Jesus, né? No contexto de Marcos, agora aqui está em Mateus. Atendei vós a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E Jesus dá 4 modelos ou 4 tipos de terreno onde cai a semente. Quando Jesus fala a parábola do semeador, quando Jesus fala a parábola da 100ª ovelha, quando Jesus fala a parábola do grão de mostarda, para um povo que era agrícola, para um povo que era pastoril, aquele povo entendia profundamente do que Jesus estava falando. Talvez hoje, essas mesmas parábolas seriam utilizadas numa linguagem, de repente, mais na tecnologia da informação, e falariam de buffers de memória, e falaria de HD, e falaria de velocidade de conexão. Mas naquele contexto, precisava atingir um grupo de pessoas, e de maneira muito criativa, o Senhor Jesus transformava palavras em imagens. Imagina o Senhor Jesus contando a parábola do filho pródigo. As pessoas estão vendo imagens, não estão vendo números, não estão vendo letras. Elas conseguem ver a tristeza do pai que despede o filho. Elas conseguem ver a alegria do pai quando aquele filho volta. Isso é tremendo. E nós vemos isso de maneira muito criativa no Novo Testamento. Passa mais uma aí. Olha uma lista das parábolas de Jesus. Qual parábola fala mais com você? Você tem uma parábola predileta? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão aí na internet, qual a sua parábola predileta? Qual a parábola, a história, a alegoria, a metáfora que Jesus contou, que fala mais, dá mais identidade? Quando fala com os irmãos, qual a primeira parábola que vem na sua cabeça, Meire? Para você, a primeira história de Jesus? O grão de mostarda. E você, Meire? Tem uma que você gosta mais? A parábola da? A parábola da rede. E você, Wilma, tem uma que você mexe mais contigo? Do bom samaritano. É fantástica. Fantástica. Lúcio, lá no fundo, tem uma parábola, uma das histórias que mexe mais contigo? A parábola da luz. E assim, coisa fantástica. Nós tivemos um instituto de verão aqui, acho que foi 95, 97, no máximo. O pastor Ariovaldo Ramos esteve aqui na igreja e ele pregou sobre o sal e luz, que é uma linguagem metafórica. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu lembro de detalhes daquela pregação, porque falou profundamente comigo. E cada um de nós talvez tenha uma parábola favorita. Você tem uma, Marli, uma parábola favorita que mexe mais com você, que você gosta mais? A do filho pródigo. E Marli, você é aquele que foi ou aquele que ficou reclamando? Olha, complicado. Mas a gente se identifica. Isso não quer dizer que sejamos sempre o pródigo. Tem vezes que a gente é o que sai, tem vezes que a gente é o que fica, tem vezes que a gente é o que aguarda o retorno de alguém, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um amigo. São várias histórias que se encaixam. Apesar da parábola ser de pais e filhos, ela tem relação com a humanidade. A gente se encaixa. Então, uma maneira criativa. Passa mais uma aí, tem mais uma sequência de parábolas. A parábola do rico e do Lázaro, que muita gente entende que não é parábola. E eu sou um desses que entende que essa não é uma parábola. Porque diferente de todas as outras, essa Jesus dá nome pessoal para um personagem. E a gente fica com aquela sensação que talvez Jesus não estivesse contando uma história fictícia, mas estivesse registrando um fato realmente verídico. E tantas outras, a parábolas finais, né? A dos talentos, a das noivas, 10 virgens, as 5 tolas, as 5 prudentes, são parábolas que falam conosco até hoje. Queridos, apesar de não ter teatro, de não ter música de maneira plena no Novo Testamento, a gente tem pouquíssimas citações de música no Novo Testamento, com exceção de Apocalipse. Apocalipse tem muita música, muito cântico de vitória, mas a igreja estava sofrendo.
A igreja não tinha endereço, a igreja se reunia nas casas. Muitas vezes tinha que ser baixinho, ninguém podia estar sabendo, porque se fossem denunciados, tinha um tal de Saulo, raça ruim, que entrava nas casas antes de se converter e descia o pau nos crentes. E depois que ele se converteu, quem tomava pau agora era ele. Então era diferente. E as pessoas dizem assim, olha, mas no Novo Testamento não tem culto com louvor e adoração. Querido, a Bíblia é uma continuidade, a gente tem o Antigo e tem o Novo. Por que que no Novo não tinha? Não havia a liberdade de culto que nós temos hoje. Hoje nós precisamos louvar com toda a liberdade porque temos. Ah, mas eu não concordo. Então quando chegar o momento da perseguição, o irmão fica feliz, porque daí o irmão vai louvar igualzinho a turma de Atos louvava. Por que não aproveitar a liberdade que temos hoje? Por que não? Quando o judeu tinha liberdade, havia festa. Aí Davi sai dançando, pulando, e Miriam e as mulheres vão junto. Quando não tem liberdade, não tem. Mas se temos liberdade, louvemos ao Senhor. E nós precisamos entender disso. Mas tem um outro personagem, que é Paulo. E pensando aí em criatividade e arte, nós temos Paulo, de alguma forma, representando. Não chega a ser um teatro, não chega a ser um monólogo, mas é uma espécie de drama. Quando Paulo vai adiante dos gregos, na praça principal dos gregos, onde havia todas as suas referências de religiosidade, e Paulo ali representando, ele começa a discursar, e ele traz valores, ele traz falas dos filósofos da época e anteriores, que fazia sentido para quem estava naquela época, e apresenta Cristo. É uma coisa fantástica. Além de ter o dom da sabedoria, Paulo é um cara chato, né, meu? Não dá uma certa inveja, né? Você começa a fazer a lista de dom de profeta, Paulo tinha, dom de apóstolo, Paulo tinha, dom de pastor, Paulo tinha, dom de ensino, Paulo tinha. Aí você fala, meu Deus do céu, a gente vai chegar no dom de martírio, Paulo tinha também. E os irmãos que quiserem conhecer mais desse dom, me procura, a gente pode pensar em montar uma fogueira, fazer alguma coisa para treinar os irmãos. Mas brincadeiras à parte, também entendemos que o martírio é um dom específico. Nem todos foram chamados para morrer por Cristo, mas todos fomos chamados para viver por Cristo. E precisamos fazê-lo com alegria. Precisamos fazê-lo com alegria. Bom, o texto de Atos 17 diz o seguinte: alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e Anastasia, e a ressurreição, e eles entendiam que Anastasia era uma outra deusa, e eles não entendiam que era a ressurreição do próprio Cristo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, você consegue imaginar essa cena? Paulo no meio ali das estátuas, no meio dos ídolos, ele levanta, senhores atenienses, ele começa a falar e discursando, e talvez interagindo até com as estátuas, chamando a atenção das pessoas, e as pessoas pararam para o ouvir. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que coisa tremenda, criativa. Já viu aquela coisa, né? Aquelas frases de Facebook, de caminhão, tal, né? Quando te tacarem uma laranja, quando te tacarem um limão, faça dele uma limonada, uma laranjada. Foi o que Paulo fez. E fez uma baita laranjada. Tirou um coelho da cartola, impressionante. E fez uma pregação relevante. Querido, isso é criatividade, que vem do alto dos céus. Talvez Paulo não tivesse a mesma competência para fazer coisas como, a gente citou aqui, algumas meninas da igreja, a Diná, a Érica, Ivone, outras que vai me fugir aqui o nome agora, mas que a gente que tem uma competência, uma habilidade manual muito grande. Mas Paulo também utilizou de criatividade. Quem esteve em Arandu nos 2 últimos anos viu a oportunidade que Deus nos deu, né? Porque no período do carnaval foi aberto para a gente, foi propiciado o coreto principal da cidade.
e literalmente tivemos oportunidade ali de interagir com as pessoas no meio da festa do carnaval, cada um buscando a felicidade num formato, e a gente pôde ali apresentar a Jesus como Senhor e Salvador. O que mais que a gente tem de criatividade? As irmãs citaram a Sandra, citaram a Elza. O que essas irmãs fazem de bom, de criativo? A irmã Jerusa, a Lucimar. O que esse povo faz de criatividade? Que é bênção na igreja? As nossas costureiras. Passa mais um aí. Quem disse que costura também não pode ser algo espiritual, né? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo lavado, a depositaram num quarto alto. Levantando-se Pedro, foram buscar ele, Eu dei uma cortada aqui para caber o texto no slide, depois você lê o texto inteiro. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Dorcas utilizou a sua habilidade da costura para abençoar a vida das viúvas. As boas obras, olha só, o texto bíblico fala que o sangue de Abel fala até o dia de hoje. As linhas e as agulhas de Dorcas falam até o dia de hoje. E muitas irmãs e também irmãos que têm a competência da costura, da cozinha, de fazer pratos, bolos, tortas, etc. e tal, o fazem como profissão, glória a Deus. E também encontram tempo, encontram amor, encontram disposição para abençoar os outros. E tem um monte de história que a gente nem conhece, porque homens e mulheres de Deus têm usado os seus talentos de maneira espiritual. Aí a costura se tornou algo além, transcendeu as linhas, transcendeu os panos e se tornou algo fantástico. Passa mais um aí. O que dizer das nossas irmãs boleiras? Tem um monte de menino que vai para a quadra que joga bola e não são boleiros. É um bando de perna de pau. Tem alguns aqui presentes, inclusive, mas eu não vou citar nomes, para não trazer nenhum constrangimento, Ricardinho, Berg, não vou citar nomes, Ezequiel, para não trazer nenhum tipo aí de constrangimento. Mas as irmãs boleiras também fazem a diferença. A gente viu inúmeras histórias de gente doente, de gente sozinha, de gente que foi acolhido, que foi atendido, um cafezinho, um pedaço de bolo, que se tornou algo curador. A pessoa foi curada, a pessoa estava em depressão, a pessoa estava pensando em tirar a própria vida, e aí chega o irmão, chega a irmã, do nada, Deus que manda, é Deus que manda. Olha, eu vim tomar um café com você, está aqui, eu trouxe o café, eu trouxe uma torta, eu trouxe um bolo, do nada. Mas pastor, de onde você está inventando que bolo e café pode ser algo espiritual? Está aqui, querido. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Quando Jesus tocou nela, a febre deixou. Qual foi a primeira coisa que essa mulher foi fazer? Ela foi servir, e o termo que está por trás da palavra aqui, servir, é diaconeu, que provém do mesmo ministério da diaconia. Não é um serviço qualquer, era um serviço espiritual. Ela serviu, e como diz o Salmo 100, serviu com alegria, serviu a Deus com disposição. Queridos, são muitos os casos e muitas as histórias. De novo, o Novo Testamento tem menos imagem, tem menos movimentos, tem menos uso de espaço, porque a igreja não tinha esse espaço. Mas hoje nós temos. Hoje nós temos. Por que não? É um grande desafio. É um grande desafio. Semana que vem nós vamos falar sobre, especificamente, o dom da música. E aí nós vamos ver o desafio que o adorador tem por causa da vaidade
por causa da soberba. E quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de luzes, isso pode mexer com a vaidade do ser humano, mas não deve, porque a luz maior que nos ilumina é a luz de Cristo Jesus. E diante da luz de Cristo, todas as luzes são apagadas, todas as luzes são atraídas a eles. Então usemos sim de criatividade, com ordem e decência, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 14, sim. Pastor, existe arte e existe criatividade promíscua, existe. Existe música, existe literatura, existe um monte de situação que não agrada a Deus. Mas não é dessa que nós estamos falando. Nós estamos falando da arte e da criatividade que louva ao Senhor. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus.